Muito bem, amados irmãos, dando continuidade, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Apenas quero reforçar acerca do próximo domingo, Santa Ceia, né? Lembrando que todo domingo, todo sábado, melhor dizendo, que antecede, né, a Santa Ceia, nós temos consagração. Sábado, consagração às 7 horas, domingo, 9 horas da manhã e à noite às 19 horas, para nós mantermos a nossa comunhão, a nossa ligação com Cristo, a videira verdadeira. E nessa noite, dando continuidade, estamos aqui na nossa quarta mensagem sobre essa série, Esperança Viva, que na verdade nós estamos expondo, meditando a primeira epístola de Pedro. Então eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia. Primeiro, a Epístola de Pedro, capítulo de número 1, quem sabe hoje eu consigo concluir aqui o capítulo 1, já estamos no quarto domingo, se bem que o primeiro domingo fizemos assim algo como se fosse inédito, lemos toda a carta, né, os 5 capítulos, e apenas eu falei um pouco daquele que escreveu, né, o remetente, que foi Pedro, e depois então nós caminhando, falando sobre quem era o destinatário, a quem Pedro enviou essa carta, e assim nós estamos seguindo hoje a quarta mensagem, a partir do versículo 13 até o versículo de número 25, 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 25. Amém? Podemos ler, aí em reverência a palavra, todos de pé. Muito bem. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Uma palavra de oração. Senhor, mais uma oportunidade nós temos de meditar na sua palavra. Quanto é desafiador poder trazer, ó Deus, esse estudo, e conto sempre com a tua graça, assim como eu te peço, seja com aqueles que estão no templo, sejam aqueles que vão estar ouvindo na sua casa, através da rede social, que ambos os corações estejam abertos. A sua mente também, Senhor Deus, tira todo o impedimento, desvenda os nossos olhos para contemplarmos a maravilha da sua lei, dê ao seu povo desejo, a sede, a vontade de estudar a tua palavra. E assim, ó Deus, como essa carta foi de grande valia para os ouvintes, aqueles cujo Pedro escreveu, eu tenho certeza que também será para nós, que estaremos estudando, estamos procurando entender o seu propósito, aquilo que o Senhor tinha para então fortalecer aqueles irmãos. Contamos assim com a tua graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos, louvado seja Deus. Muito bem, na semana passada,
nós falamos de uma herança, sim, porque esse povo cujo Pedro escreveu, essas 5 províncias romanas, que Pedro utilizou, né, um termo, uma terminologia para dizer quem eles eram, né, porque ele não escreveu a toda a cidade, a um grupo que estava ali. Quem era esse grupo dessas 5 cidades? Ele chama eles de eleitos segundo a presciência do Senhor. Ele chama eles de forasteiro da dispersão. Lembrando, né, como o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 3:20, a nossa pátria está no céu. Por mais que eu e você, que hoje temos aqui o nosso endereço, a nossa casa, a nossa moradia, mas no sentido espiritual, assim como aqueles que eles de fato estavam dispersos, vivendo momentos difíceis de perseguição, pelo fato de confessarem a sua fé em Cristo, mas por isso era chamado, né, de forasteiro da dispersão. Mas no sentido espiritual, eu e você, mesmo que a gente tenha a nossa casa, o nosso lar, o nosso aconchego ali, que a gente fica à vontade, mas as coisas desse mundo são transitórias, são passageiras. Deus tem determinado um tempo para cada um de nós, e também aguardamos a sua volta, a sua segunda vinda, e nós estaremos com Ele, pois Ele mesmo disse que está onde? No céu, preparando morada, para cada um de nós, para mim, para você, para aqueles que, como João escreveu, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem. Então Pedro, ele escreve essa carta, nós já falamos sobre o destinatário, aqueles que receberam, e Pedro vai então falando, na última semana nós vimos acerca dessa herança. Primeiro Pedro falou que eles foram regenerados, a ação do Espírito Santo, fazendo com que eles tornassem o que? Uma nova criatura, uma nova vida, um novo homem, uma nova mulher, transformado agora pelo Senhor, regenerados para uma viva esperança. E nós pontuamos, né, que essa esperança, além de viva, ela é segura. Por quê? Ela é segura na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, porque como o apóstolo Paulo falou, né, se Cristo ressuscitou, né, e de fato Cristo ressuscitou, então não é vã a nossa fé, a nossa esperança, e essa esperança também ela aponta para um futuro, para uma herança que Pedro diz que ela é incorruptível, ela não pode ser destruída, uma herança que é imaculada, ela não tem mancha, uma herança imarcessível, ela não murcha, uma herança preciosa. Por isso Pedro então reforçava, exulte, se alegre, mesmo que durante um período, um breve tempo, tenha que passar por várias provações. Então eu dizia que assim o Senhor cuida de nós, o Senhor purifica a nossa fé, e Pedro foi pontuando todas essas coisas para fortalecer esses irmãos e manter acesa a chama no coração dessa grande esperança. E nessa noite eu quero falar como deve viver, como deve se comportar, qual é o estilo de vida desses que foram salvos pela graça, eleito pelo Senhor, regenerado, como deve viver agora essa nova criatura. E o versículo que nós começamos, a partir do versículo 13, vai dizendo assim, por isso o quê? Ele está dando continuidade, depois de falar da forma como Deus amou, diante de tanta graça, porque eles não eram povos, não pertencia ao Senhor, mas o Senhor o amou, o Senhor o escolheu, diante dessa dádiva, da graciosa salvação, de tantas bênçãos proporcionada por Deus a eles, dessa nova criatura que são, então como devem viver? Me chama muito a atenção a versão Nova Bíblia Viva, porque quando esse versículo que lemos aqui que diz assim, por isso, a Nova Bíblia Viva, ela diz assim, portanto, agora estejam prontos para agir. Então, como agir? Como proceder? Como deve viver? Então, essa noite eu quero falar sobre o estilo de vida dos salvos. Na verdade, eu quero aqui pontuar 3 aspectos que falam acerca dessa nova vida, desse estilo de vida dos salvos. Esses aspectos têm a ver, em primeiro lugar,
com a santidade. Viver em santidade, do versículo 13 até o versículo 16. O segundo aspecto, viver em reverência, do versículo 17 até o versículo 21. E o terceiro, viver em amor, o amor uns pelos outros. Santidade, reverência e amor. São esses 3 pontos que nós vamos estar abordando essa noite, acerca desse estilo de vida do cristão. Não apenas, como eu disse, essa carta para as 5 províncias romanas, ali na Ásia, mas é uma mensagem para nós, porque como o apóstolo Paulo escreveu, para o seu filho na fé, Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a educação, o que nós estamos fazendo aqui, também para a exortação, para a correção, e essa palavra, assim também foi inspirada. Deus inspirou o apóstolo Pedro, que escreveu a essas 5 igrejas, e hoje eu e você somos os leitores, os salvos também pela graça, eleitos segundo a misericórdia de Deus. Então nós devemos viver de modo digno dessa salvação, porque fomos regenerados, hoje somos uma nova criatura. Os salvos devem viver, em primeiro lugar, uma vida de santidade. Então o primeiro aspecto a ser compreendido nesse estilo de vida dos salvos é viver em santidade. A santificação é um processo que começa na conversão e termina na glorificação. Sendo assim, preciso agir como quem Paulo diz, melhor dizendo, Pedro diz aqui, cingindo o vosso entendimento. Então ele vai dar aqui início, primeiro lugar, um aspecto, uma vida de santidade. Aí ele diz aqui, cingindo o vosso entendimento. Ele usa aqui uma linguagem metafórica. Ele usa essa metáfora que está relacionado a uma prática antiga de prender a túnica que a pessoa utilizava. Então a pessoa, ela tinha lá aquelas vestes longa, comprida, e para que de repente ela não fosse surpreendida num movimento, ao tentar correr e se deslocar com uma certa rapidez, e de repente vir um vento e esvoaçar aquela veste, então eles tinham o hábito de prender, amarrar as pontas. É o mesmo sentido que o apóstolo Paulo também utilizou quando ele fala da armadura de Deus, sendo que lá em Efésios 6, Paulo utiliza a figura de um soldado, provavelmente um soldado romano, tinha as outras características, mas que também, para que a sua roupa não ficasse solta, e Paulo fala lá, cingindo-vos de toda a verdade, Efésios 6, 14, e assim o soldado no combate, no enfrentamento, antigamente as lutas eram um confronto direto, corpo a corpo, então você imagina, eu estar ali com aquele, para a gente entender melhor, que é aquelas túnicas, aquele vestido longo até embaixo, e aí eu começar a correr, e numa agilidade eu poderia tropeçar. Então, Pedro aqui, ele usa essa metáfora, falando, cingindo o vosso entendimento, ele faz essa associação, querendo dizer, não permita que nada atrapalhe o seu entendimento. Não permita com que a sua mente seja dominada por outras coisas, cingindo todo o entendimento, amarrando as pontas, protegendo a sua mente. A sua mente tem que estar firme na palavra, porque uma vez que a nossa mente está firme na palavra de Deus, nós passamos a ter uma mente saudável. Mente saudável é um coração fortificado. Também aqui me faz lembrar da passagem de Romanos 12, quando Paulo fala, transformai-vos com a renovação da vossa mente. Às vezes eu costumo dizer, quando pregava, quando era líder de juventude, eu costumava dizer aos jovens, o que está fazendo a sua cabeça? Então você jovem, você adolescente, temos aí aqueles que vão passar pelas águas no domingo, dia 14 de março. Então é preciso que você saiba o que está fazendo a tua cabeça, a sua mente. O apóstolo Paulo, quando escreve Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. Então o que está dominando, fazendo parte
dos nossos pensamentos. Essa é a orientação de Pedro a esses irmãos. Olha agora, uma vez que vocês são nova criatura, uma vez que vocês têm uma herança, né, uma herança inacessível, uma herança sem mácula, uma bênção para receber e um galardão para vocês, então vivam de forma com que vocês possam se santificar. E dentro desse aspecto da santificação, em primeiro lugar, é de grande importância que vocês cingindo a vossa mente. O que está dominando o seu pensamento? O que está dominando? Porque uma mente saudável, um coração fortificado. Aí ele dá continuidade, cingindo o vosso entendimento, leia, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Um outro termo aqui que também carrega, né, um significado, uma simbologia. E dentro do que Pedro está querendo dizer aqui sobre sobriedade, de ser sóbrio, um dos significados, existem outros, mas um dos significados, eu pude anotar, sobre essa palavra sóbrio, é que não se encontra sobre o efeito de bebida alcoólica, não é intoxicado pelo álcool. Então, o cristão sóbrio, o que é um cristão sóbrio? Ele não se deixa embriagar pelas várias distrações deste mundo. Então, a gente tem que tomar um cuidado. Os prazeres, e até mesmo aquelas coisas que a princípio parecem não ser assim tão ofensiva, que não venha causar danos. Mas agora, com uma mente transformada, uma mente fortalecida pela palavra de Deus, as nossas atitudes também devem ter um equilíbrio. E por isso, quando Paulo escreve em 1 Coríntios 6, né, ele fala no versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, até mesmo algumas coisas que a princípio não são tão nocivas, pode não nos trazer um tanto prejuízo, mas eu não posso me deixar dominar por ela, porque elas podem trazer um desequilíbrio. Então o cristão sóbrio, ele não se deixa embriagar por várias distrações desse mundo. Agir com sobriedade é fundamental. A sobriedade mental e espiritual inclui conceitos como estabilidade, domínio próprio, clareza, determinação moral. Então tudo isso tem a ver o que? Com equilíbrio. E assim nós vemos Pedro até dando uma certa ênfase a essa palavra, porque quando se repete, ela aparece 3 vezes nessa primeira carta, nesse versículo 13 em que nós lemos, também no capítulo 4, no versículo 7, e no capítulo 5, versículo 8, talvez um dos mais conhecidos, que nós já ouvimos, quando ele diz, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, a intenção do inimigo é te devorar, e se não vivermos uma vida equilibrada, se não tivermos uma vida estabilizada, se não o domínio próprio, que também é fruto do Espírito, não estiver presente em nossa vida, seremos uma presa fácil. E por isso Pedro, então, reforça, dá ênfase, 3 vezes ele repete essa palavra, sede sóbrio. Então aqui ele vai falando desse aspecto da santidade, como quem, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro então diz, olhe para frente, vocês têm uma herança, vocês têm uma promessa, uma recompensa, ainda que às vezes passe por momentos difíceis, ainda que tenha noites escuras, e quem aqui, né, irmão, quem aqui não enfrenta momentos difíceis de noites escuras? Mas sabia que somente quando a noite está escura, que você pode ver as estrelas? Isso daqui me faz lembrar aquela situação em que Abraão se queixava, porque ele já era um homem de posse, um homem muito rico, mas até aquele momento, Sara continuava estéril, ele não tinha filho, e num determinado momento, isso está em Gênesis capítulo de número 15, ele está lá dentro da tenda, choramingando, questionando, como quem diz, que adianta eu ter isso tudo, se o herdeiro da minha casa
o Damasceno, Eliezer. Então, qual o proveito que eu tenho em tudo isso? Aí o Senhor então chama: Abraão, vem, vem para fora, saia da tenda, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que você consegue contar. Assim será a sua posteridade, assim será a sua geração. Então, amados irmãos, Pedro aqui incentiva esses irmãos: esperai na graça, mantenham firme, vocês têm uma promessa, não se precipite. Então eu e você estamos nessa jornada. Tem dias que nós enfrentamos lutas, adversidades, mas as noites escuras, lembre-se, são as noites que você consegue ver com nitidez a beleza do céu estrelado, toda a constelação, toda a beleza da lua, às vezes, aquelas estrelas que se deslocam para um lado, para o outro. Então vamos ter essa visão, pois nós temos uma herança inacessível, uma herança sem mácula, nós temos uma promessa para a nossa vida. E diante disso, então, Pedro vai no versículo 14 fazer aqui uma advertência, porque essa vida em santidade, esse viver em santidade, também há alguns perigos à santidade. Aí no versículo 14 ele chega e diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. O termo aqui ignorância não significa que eles eram analfabetos, não. Ignorância no sentido que eles não tinham conhecimento acerca dos propósitos de Deus. Às vezes tem pessoas que são intelectuais, sábias. Paulo, certa vez, em Atos, tem um momento em que ele está em Atenas, e ali pessoas com conhecimento profundo de filosofias, homens intelectuais, no entanto, todos eles eram ignorantes acerca do propósito, do plano de Deus. Então, Pedro aqui faz uma advertência. É importante esse lembrete, o lembrete que eles são filhos da obediência. E como filhos da obediência, não vos amoldeis. Então a origem dessa palavra tem a ver o quê? Com um molde, com uma forma. Não vos amoldeis. Não permita com que essa forma esteja sobre a sua vida. Enquanto nós vivemos nessa terra, nós temos que lutar contra os desejos do pecado. A velha natureza não pode nos dominar. Não podemos retroceder, não somos daqueles que olham para trás e voltam às velhas práticas. Nós somos uma nova criatura, vocês foram regenerados. Tem uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Nós somos filhos da obediência, e como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente. Então, a vida que vivia outrora, sem o conhecimento do plano, do propósito de Deus, desse amor manifesto pela graça, agora essa vida não pode mais nos moldar, não pode fazer parte. Eu relembro aqui, então, mais uma vez, já citei essa noite Romanos 12, 2, porque antes de falar transformai-vos com a renovação da vossa mente, Paulo diz assim: não vos conformeis com este século. É a mesma ideia de não permitir com que esse mundo nos coloque uma forma. Se tem algo que tem sido assim determinante no declínio espiritual, de envolvimento, de relacionamento, de comunhão com Deus, de propósito, embora se fale tanto de propósito, mas uma das coisas que veio nas últimas décadas, a partir da década de 90, entrando então no ano 2000, é a secularização da igreja. Isso não tem nada a ver, não, que isso? E foram transformando, e hoje muitos templos parecem mais uma boate, a boate gospel. Então a secularização, isso não tem nada a ver, e o não tem nada a ver, e certos tipos de comportamento, de situações, foram então trazendo o mundo, a igreja que foi moldando. Quando se fala de conversão, é mudança, é
transformação. Lá eu vivi assim, agora eu entrei aqui, estou caminhando com o Senhor, sou uma nova criatura, mas estão amoldando. Então Pedro já naquela época estava combatendo, dizendo, esses são os perigos da santidade. Para viver uma vida em santidade, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente. Aí no versículo 15 ele vai dizer assim, pelo contrário, verso 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Aqui está o imperativo da santidade. Aqui nós somos chamados a viver este novo estilo de vida, pois estamos associados com um Deus que é santo. Nas mensagens anteriores, né, eu citei Efésios 1, 4, quando diz, né, que já antes da fundação do mundo, o Senhor ali nos elegeu, nos escolheu para uma vida santa. Então, ser salvo pela graça, ser um escolhido, um eleito de Deus, não anula uma vida de compromisso. A nossa graça não é uma graça sem graça, como escreveu, né, Dietrich Bonhoeffer. Não, cristianismo, o fato da salvação ser pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie, mas como um dom de Deus, não significa que isso faz com que a nossa vida cristã seja uma vida descompromissada, pelo contrário. Nós vamos reproduzir, né, um caráter do Deus que mudou a nossa vida. Então viver este novo estilo de vida é que nós estamos associados a esse Deus que é santo. Não podemos mais seguir o modelo do mundo. Não vos amoldeis. Nós pertencemos ao Senhor. Todo o nosso procedimento deve resplandecer o caráter de Deus, a santidade daquele que nos chamou do pecado para a salvação, porque ele vai dando continuidade no versículo 16, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Pedro está aqui citando Levítico 11, 45. E o que ele diz lá em Levítico 11, 45? É a ocasião onde o próprio Deus lembra o povo. Eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Então, Pedro está citando Levítico 11, 45. E assim como Deus resgatou o povo hebreu da escravidão do Egito, o Senhor resgatou não apenas esses irmãos dessas 5 províncias, como a cada um de nós, como a minha vida, a sua vida. Sim, você que está me ouvindo nessa noite através do Facebook ou do YouTube, Deus nos resgatou, Deus nos tirou de um tremendal de lama. Então nós devemos viver este novo estilo de vida associado com aquele que é santo. Ele é santo, sede santo, porque eu sou santo. Então esse é o primeiro aspecto do estilo de vida de um salvo. O segundo aspecto, como eu disse, a partir do versículo 17 até o versículo 21, os salvos, além de viver uma vida em santidade, os salvos devem viver com reverência. Aí ele diz aqui no verso 17, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, né? Lembrando, somos peregrinos na terra. Num céu de luz nós vamos morar, nós temos uma herança. Então, enquanto estamos aqui, a nossa morada é no céu, estamos vivendo aqui. Então, como nós devemos nos comportar? Aqui ele está falando com temor. Os salvos devem viver com reverência a Deus. Aí diz aqui, se invocais como Pai, ou em outra forma, né, de dizer, com outras palavras, se sois filhos, porque só pode chamar de pai quem é filho. E, repito aqui João 1,12, todos aqueles que o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem. Então só podem chamar de pai quem é filho. Então, se sois filhos, se sois cristão, e conhece a forma como Deus julga com justiça as obras de todos os seus filhos, vocês devem respeitar a Deus durante a sua jornada aqui na terra, viver com temor. Não é ter medo, não é aquela imagem que às vezes, né, o pai que já não está conseguindo ter ali a autoridade, corrigir o filho, desde de pequenininho o suficiente, aí ele cria uma situação perigosa, porque ele passa a passar para o filho uma imagem de um Deus carrasco. Cuidado, papai do céu está vendo, isso daí vai te castigar, hein? Então começa a passar essa imagem de um Deus castigador. Aqui não é esse tipo de medo. O temor é você levar em conta esse amor e não querer desapontar aquele que tanto fez. Ora, então, falando aqui dessas 5 províncias, desses crentes, desses irmãos, que embora estavam sendo perseguidos, mas Pedro já tinha feito questão de dizer que eles tinham uma herança, algo tremendo reservado para a vida deles, dessa comunhão assegurada pela ressurreição de Cristo, garantida pelo próprio Deus. Tem o penhor dessa herança, que é a ação do Espírito Santo, que marca, que sela a nossa vida. Então, diante de tamanha graça, diante de tanto amor, temor é você não querer desapontar aquele que tanto fez por você. Então você jovem, que ainda está aqui, tem os seus pais, você adolescente, temer é isso, é você não querer, poxa, eu não vou fazer isso porque eu sei que meu pai e minha mãe vão ficar tristes. E eles têm feito tanto por mim. Minha mãe sempre prepara lá comida, ajeita tudinho. Meu pai trabalha, faz hora extra, se empenha para trazer o alimento, para pagar um curso para mim. Então eu desobedecê-lo é desapontá-lo. Então esse temor aqui é exatamente isso, essa reverência, esse temor a Deus, é diante de um Deus que nos salvou, mesmo a gente não sendo merecedores, pecadores que somos. Então não podemos desapontar a esse Deus que tanto fez por nós. E entender também, levar isso em conta, porque há aqui consequências para aqueles que cometem erro. O salário do pecado é a morte. Ao fruto que você semear aqui, você vai colher. Eu lembro, a questão de Davi, Salmo 51, Salmo de confissão, mas Davi pediu perdão quando o profeta Natan foi lá e colocou o dedo na ferida, e ele pôde reconhecer acerca não apenas do seu pecado com Batseba, de adultério, mas também em relação a ter orquestrado a morte do seu marido. Ele, quando então reconheceu, rasgou o coração, porque Davi também tinha isso. Uma vez que ele tinha consciência do seu erro, ele não transferia, ele não ficava também dando desculpa. Como quem diz assim, todo mundo erra. Quem nunca errou? Quem nunca fez isso? Quem nunca mentiu? Quem nunca roubou? Quem nunca adulterou? Quem nunca traiu? Não, quando ele tinha ciência do seu pecado. Então você vê o Salmo 51, o Salmo de confissão. Ele se arrepende, porém, amados, o que nós semeamos, não adianta, se você plantou, um espinheiro, não espere nascer ali uma árvore frutífera, não espere nascer ali, um pé de goiaba, não. Então, se você plantou aquela planta ruim, é o que você vai colher, esse é o fruto. Então vieram as consequências. Davi recebeu o perdão de Deus? Recebeu, porém, mais à frente, seu filho Absalão, além de ter tentado usurpar o trono, o lugar do pai, ele se relacionou com todas as concubinas de Davi. Davi teve problemas nessa área sexual dentro da sua própria casa. Seu outro filho, Aminon, abusou da sua irmã. Então, as consequências vieram. Sabe por quê, amados? Nós somos filhos da obediência. Lembre-se disso. Porém, isso não nos dá imunidade para viver desatentamente. Se errarmos, vamos sofrer as consequências por causa do nosso erro. Nós vimos aí em voga essa palavra, imunidade. Deus é o justo juiz.
Não é pelo fato de nós sermos filhos, os filhos da obediência, é o que Pedro está dizendo aqui. Ele diz assim: ele julga sem acepção de pessoas, segundo a obra de cada um. Então, por isso, portai-vos com temor durante o tempo da sua peregrinação. Então, fique atento. Vamos desviar da aparência do mal, não vamos tentar a Deus, achando que qualquer atitude nossa, saiba que até mesmo naquele momento que você está lá sozinho, ou pensando que está sozinho, longe do seu pai, longe da igreja, longe do pastor, longe do olho do irmão, longe da sua mulher, né? Jovem, longe do seu pai, Deus está ali no momento que você está mexendo no smartphone, no seu computador, e sabe o que você está vendo. Por isso é importante cingir-vos a vossa mente. Cuidado, tome conta, porque qualquer hora isso pode te embaraçar e fazer você cair. Então, esse segundo aspecto, essa viver em reverência. E então Pedro vai dizer aqui o motivo, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Pedro então vai dizendo: vivam uma vida de temor, porque vocês foram resgatados, vocês foram comprados, não por ouro, não por prata, porque essa palavra, né, resgatar, era comprar mediante ao pagamento para livrar da escravidão. Então, o sentido dessa palavra para os leitores daquela época, para a geração daquela época, dentro do contexto daquela época, né, essa palavra resgatar significava isso, comprar mediante a pagamento. Então Pedro está dizendo: vocês não foram comprados por ouro ou por prata, pelos tesouros deste mundo aqui não. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue. Cristo pagou com a sua própria vida para te livrar da morte eterna, para te livrar, né, das mãos do diabo, para te livrar do poder do pecado, para livrar vocês da vida fútil, como diz o restante do versículo 18, da vida fútil, inútil que os seus pais lhes legaram. O sacrifício de Cristo, esse ato de entrega, de morrer na cruz, o sacrifício de Cristo, derramando o seu sangue, ele rompe a inevitabilidade e o poder do pecado geracional. Que é isso, pastor? É aquela ideia de que os pecados dos pais e avós são muitas vezes reproduzidos nas gerações posteriores. Então o sacrifício de Cristo, ele rompe com essa inevitabilidade, com aquilo que ficou. Eu sei que, né, dependendo do ambiente que a criança é criada, ela vive, tem as influências. Enquanto não são as crianças que vivem num lar conturbado, de gritaria, de palavras de baixo calão, aí depois o pai quer corrigir o filho quando ele solta um palavrão, mas vem cá, ele aprendeu ouvindo você. Muitas vezes, né? Pode ser que ele tenha aprendido com o amiguinho, ouvindo na escola, mas às vezes ele ouve dentro de casa. Ele reproduz a grosseria, as atitudes. Se algum dia você mentiu para alguém, ou lá no telefone, saiba que seu filho estava ali, ele percebeu. E você pode correr o grande risco, né, da criança que é sincera, que tem ali a pureza, e ela vai chegar um dia e falar: não, mamãe estava em casa assim. Então, às vezes, o ambiente que a criança é criada, um ambiente tumultuado, de embriaguez, de bebedice, é certo que isso influencia, mas o sacrifício de Cristo na cruz, ele rompe com a inevitabilidade, ele rompe com esse poder do pecado geracional, mesmo que a criança tenha vivido naquele ambiente, naquela situação. A partir do momento que se confessa a fé em Cristo, acaba toda essa maldição. Os filhos não são punidos pelo pecado dos pais. Tem muito aquela questão, né, de maldição hereditária, né? Fala-se muito nisso. Tem que fazer todo um trabalho, o trabalho maior, e ele é todo ele desfeito a partir do momento que a pessoa confessa a sua fé em Jesus Cristo. Rompe, cai por terra toda maldição hereditária, seja as influências, porque esse poder ele rompe com o pecado geracional. E eu te dou base bíblica para isso.
Ezequiel capítulo 18, depois você lê em casa, Ezequiel 18, do verso 19 até o versículo 32, cada um responde pelos seus atos, os pais não vão responder pelo pecado do filho, nem o filho dos pais, né? Destaco aqui o versículo 20, né, de Ezequiel 18, que diz, a alma que pecar, essa morrerá, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele. Então, a partir do momento que tem um encontro com Cristo, né, esse ato do resgate é imputado sobre a nossa vida. Então, Pedro vai dizendo, olha, viva uma vida de reverência, porque vocês têm um motivo, vocês foram comprados. Versículo 19, né, quando ele então diz, vocês foram comprados, não com ouro, não com prata, vocês foram resgatados do fútil procedimento dos vossos pais, verso 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vocês, de vós. Nós fomos comprados por esse sangue. Lembrando o hino, né, do pastor Cláudio Claro, às vezes nós cantamos aqui, seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, né? Esse Jesus que é o pão da vida, esse Jesus que é santo dos santos, nesse processo de substituição, como nós às vezes lemos Isaías 53, né? Semana que vem, Santa Ceia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele, conhecido, né? Como nós vimos no versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, antes de Adão e Eva pecarem. Não pense você que foi a partir do pecado de Adão e Eva, quando comeram ali do fruto proibido, que Deus então se reuniu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, e ali junto nós precisamos elaborar um plano, ter alguma coisa. Não, antes, ele está dizendo aqui, antes da fundação do mundo, ele já tinha ali reservado o seu filho, ele escolheu o seu filho antes da fundação do mundo, e Pedro então vai lembrando os seus leitores, o que Cristo fez por eles. Versículo 21, que por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Então, Pedro, ele lembra aos seus leitores o que Cristo fez por eles, e o que eles vão alcançar através da vida de Jesus, sempre trazendo, reportando a essa herança. Então, nós fomos chamados para essa vida de santificação, eleitos para viver uma vida de santificação, uma vida de reverência, de temor, de quem não quer desapontar a um Deus que tanto fez, que tanto amou, que tanto abençoou. E o terceiro aspecto desse estilo de vida dos salvos, e reitero, não apenas os salvos das 5 províncias romanas, mas para mim, né, para você, para cada um de nós, o terceiro aspecto, além de uma vida de santidade, de uma vida de reverência, ele então, a partir do versículo 22, vai falar de uma santidade no amor. Os salvos devem viver em amor. Está dizendo muito bem, queridos, uma vez que Deus amou, o regenerou para uma viva esperança, para tomar posse de uma herança inacessível, uma herança que não pode ser destruída, uma herança que não tem mancha. Uma vez que Deus amou vocês, perdoou o pecado de cada um de vocês e tem abençoado a vida de vocês, façam o mesmo em relação ao seu próximo. Ou seja, viva em amor, versículo 22, né, o nosso terceiro aspecto desse estilo de vida, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido,
amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aleluia. Tendo purificado a vossa alma com a obediência, o que é a verdade. Ou seja, o Senhor, Ele purifica a alma dos salvos. Não fomos apenas redimidos da escravidão, mas também purificados pela obediência à verdade. A verdade nos banha, a verdade nos limpa, igreja, a verdade nos purifica, nos faz nova criatura. Por isso, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O amor fraternal, né? A palavra grega que é Filadélfia, que representa o amor entre irmãos. Não é apenas o amor entre irmãos de sangue, né? Que nasceu ali dos mesmos pais, da mesma mãe, né? Às vezes mesmo tendo um pai diferente, mas é irmão. Não é apenas esse amor do aspecto familiar, da família de sangue, não. Mas Pedro está falando o quê? A crente, a pessoas salvas. Então é o amor entre nós, entre eu e você, entre igreja. É preciso que se rompa com certos sentimentos, com certas amarguras, que às vezes nutrimos em nosso coração, permitimos fazer parte da nossa vida. Isso não é bom, isso não é de Deus. Libere o perdão, libere o amor. Ah, pastor, mas eu já perdoei muitas vezes. O que ela fez, o que ele fez por mim me machucou profundamente. Queridos, quantas vezes nós devemos perdoar? Lembra de Pedro? É o próprio Pedro. Pedro aprendeu, olha só, Pedro aprendeu. Porque Pedro, naquela ocasião, dessa passagem de Mateus 18, 21, quando ele faz essa colocação, até 7 vezes nós devemos perdoar. Pedro estava se tentando ser bem generoso. Porque segundo o costume, o hábito, né, a tradição da época, principalmente dos jabis, é que você poderia perdoar até 3 vezes. Eles faziam isso baseando naquela passagem do profeta Amós, capítulo 1, que vai ali tendo algumas sentenças sobre as nações pagãs, que, né, faziam ali as suas crueldades. Aí tem uma sequência, né, de versículo nesse capítulo 1, que fala, se pecar até 3, mas na 4ª, o Senhor não terá misericórdia. Né? E eles não entenderam o sentido ali, ou seja, já estava como um copo, já transbordando. Então o Senhor não vai mais aceitar, porque era uma repetição contínua. Então eles tinham o hábito de dizer, não, até 3 vezes você pode perdoar. Então Pedro aqui estava querendo até ser mais santo do que segundo essa tradição do jabis. Ele disse, Senhor, até 7 vezes. Aí o que Deus fala para ele? O que Jesus, melhor dizendo, fala para ele? Não, Pedro, até 70 vezes 7. Talvez não tendo ali uma calculadora na época, rápido, e ele pôde ver, essa conta dá até para esquecer. E é exatamente isso. É perdoar e perdoar. Por quê? Os nossos muitos pecados foram perdoados por Deus. Então, meu irmão, pare de ficar guardando. Olha, guardar sentimento, guardar mágoa no coração, é como se você fosse beber um copo de veneno. Pensar que está aliviado e achando que está tranquilo, que o seu inimigo é que vai morrer. Não, quem vai morrer é você. Porque a amargura está aqui. Guardar, estraga, explode e fede. Isso mesmo. Esse é o perfil do pecado. Guardar mágoa no coração é isso. Você vai contaminar a sua vida. Então aqui ele diz amar ardentemente. Por quê? Porque vocês fossem regenerados, não de semente corruptível, diz o versículo 23, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Está falando que, olha, vocês foram regenerados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, é eficaz, ele tem esse poder, então vocês devem se comportar dessa forma e valorizar a palavra, não os seus sentimentos, não as suas emoções. Preciso agir em função do outro, porque esse amor aqui, ele se caracteriza, ele se revela à medida que eu faço, porque o amor aqui indicado por Pedro é o amor voluntário. É o tipo de amor que pode responder a uma ordem.
Então, quando se oferece para ajudar, ou quando alguém está precisando, então você se oferece para ajudar alguém. Então, ele se caracteriza através de uma ação, de uma atitude. É assim. Esse amor. Que Deus quer e espera de cada um de nós, e Pedro está falando aqui. Um amor conduzido pela palavra. A palavra nos liberta, a palavra nos transforma. Porque, amados irmãos, não adianta eu ficar aqui, às vezes chorando, derramando meu coração e dizer que eu amo a Deus. Tu és tudo para mim, te entrego tudo, te entrego meu coração, minha vida. Mas é bom a gente lembrar o que João escreveu na sua carta, né? 1 João 4, versículo 20, não precisa abrir, ele diz lá, se disser, amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o verso 21, ele é mais enfático. Ora, temos da parte de Deus esse mandamento: aquele que ama a Deus também ame ao seu irmão. Jesus, numa certa vez, está registrado em João, aí no Evangelho, João 13, 35, na ocasião, João ouviu de Jesus. Na carta, 1 João 4, 20, que eu acabei de ler, ele escreveu. Então, aquilo que ele recebeu, ele também entregou. O que você está recebendo aqui, o que você está aprendendo aqui, né? Transmita, entregue. Conhecimentos dos céus, do alto, a revelação da palavra, não podemos reter no nosso coração, nós temos que passar. E certa vez, então, esse João que acabou de escrever isso daqui, se você disser que ama a Deus e odiar o seu irmão, você é mentiroso. Certa vez João ouviu, quando Jesus disse assim, nisto será conhecido se és meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, quando vocês amarem uns aos outros, aí vocês serão conhecidos como meus discípulos. Por quê? Porque vocês foram regenerados. Regenerados por semente incorruptível. O que está querendo dizer aqui, pastor? Olha, se somos co-participantes da natureza divina, incorruptível, e Deus é amor, então expressamos essa filiação quando nós imitamos o nosso Pai. Se somos filhos de Deus e se Deus é o nosso Pai, quando é que nós somos seus imitadores? Quando então nós amamos. Aí somos coparticipantes da natureza divina. Ele é amor. Então eu amo porque Deus me amou primeiro. E assim nós amamos uns aos outros. Versículo de número 24. Aí ele diz, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Essa é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro aqui, ele cita Isaías 40, versos 6 e 8. Dizendo, vocês têm que ficar firmados, vocês foram regenerados pela palavra. A palavra permanece. O que é a vossa carne? Ali fala da transitoriedade da humanidade, né? Dessa nossa vida vulnerável. Nós somos como a erva. A erva seca-se, cai, a flor murcha, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então ele cita aqui Isaías 40, versos 6 e 8, para contrastar a fraqueza da carne humana com o poder da palavra de Deus, que concede uma nova vida aos crentes. Então nós fomos regenerados por essa palavra. Essa é a palavra, ele conclui aqui, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então que essa palavra esteja no seu coração. Portanto, amados irmãos, qual é o estilo de vida dos salvos? É viver uma vida em santidade. Segundo, é viver uma vida de reverência, com temor, ou seja, dentro daquilo que Pedro tem traçado aqui como aspecto, né, de uma nova vida, viver em santidade, viver com reverência e santidade no amor, viver no amor, amando uns aos outros, porque foram regenerados, não por semente corruptível, mas incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, e é essa que permanece para sempre, é essa que está sendo evangelizada, é essa palavra que você está recebendo.
Essa mensagem que nós estamos recebendo através dessa série de estudos, Esperança Viva. Então, manter essa esperança viva no nosso coração, que temos uma promessa, é viver uma vida também digna da salvação, como eleitos de Deus. É uma graça que de fato manifesta a graça, não uma graça sem graça, de quem pode achar que, eu vou pecar e assim mesmo, já uma vez que eu sou salvo. O salvo, o eleito de Deus, ele se comporta como salvo. Ele é santo, ele vive, ele procura viver uma vida santa. Por quê? O seu Pai é santo, o seu Deus é santo. Por isso, sede santo, porque eu sou santo. Então, amados irmãos, este é o estilo de vida dos salvos em Jesus Cristo. Na semana que vem, dando continuidade, concluímos aqui o capítulo 1. Nós vamos então falar na próxima semana sobre o crescimento espiritual dos crentes. Mas é a nossa próxima mensagem dentro dessa série da exposição de 1 Pedro. Vamos orar? Curva a sua cabeça, vamos agradecer a Deus. Pai amado, muito obrigado por meditar na Tua palavra. Temos aqui aspectos fundamentais, importantes para uma vida de quem quer agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus não apenas diz palavras bonitas, não apenas chora diante do Senhor. Quem quer agradar a Deus procura viver como Ele é, viver em santidade, porque Deus é santo. Quem quer agradar a Deus não desobedece, porque são filhos da obediência. E vive uma vida de obediência porque não quer desapontar, vive com temor e por isso tem reverência ao Senhor. E quem quer agradar a Deus, ama ao seu semelhante, ama aquele que Deus criou, porque Deus é amor, essa é a essência. E se somos coparticipantes dessa natureza, e uma vez que Deus é amor, nós devemos amar uns aos outros. Então, Pai, faça cair por terra toda a barreira de inimizade, de ressentimento, de mágoa que possa existir entre nós. Trabalhe em nosso coração, porque uma vez que fomos eleitos, escolhidos por Ti, e temos uma herança para a nossa vida, como disse aqui Pedro, que o nosso procedimento, enquanto estamos aqui peregrinando, estamos vivendo nessa terra, possam ser de pessoas que de fato foram transformadas, regeneradas, são uma nova criatura. Que o Seu Espírito continue falando ao nosso coração e assim nos abençoando tremendamente com a Tua palavra, é que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, amados irmãos, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, que você leia em casa, né? Crie esse aspecto, é uma maneira diferente. Às vezes nós temos a pregação com temáticas que também é importante, é o Espírito Santo que convence o homem, o Espírito Santo que fala ao nosso coração, mas nós estamos estudando, expondo, vendo quase que versículo por versículo, para entendermos os segredos que nos são revelados através do poder da palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.